Boa noite a quem está presente, a quem nos acompanha pelo Instagram. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Horácio Xavier, sou presidente da Academia de Letras de Vila Velha e acadêmico anfitrião dessa segunda palestra do ciclo A Cadeira e Eu, Nossa História. Aproveitamos para solicitar que coloquem os celulares no modo vibrar ou no silencioso. A LVV está honrada em dar continuidade aos ciclos de conferências da LVV, que neste ano tem por tema A Cadeira e Eu, Nossa História, cumprindo assim seu papel de incentivadora e propagadora da literatura, ratificando que está de portas abertas para toda a população, num ambiente receptivo a todo tipo de pensamento, ideia e estilo, e para além de ser uma instituição literária, um ambiente de afeto, tal qual uma casa mesmo, a nossa casa. Temos repetido essa informação em todas as palestras para que tenham certeza de que essa Academia de Letras é sim a casa de todos nós. Desculpa. Nessa segunda palestra, teremos como mediador nosso acadêmico e vice-presidente Ítalo Samuel White, idealizador desse projeto. Como palestrantes, hoje teremos dois palestrantes. Primeiro, a acadêmica Adivani Rosa, que é mineira e reside no Espírito Santo há 48 anos. É graduada em Pedagogia com especialização em Educação Comunitária, ambas pela UFES. É pedagoga e professora alfabetizadora do Ensino Fundamental 1, com mais de 20 anos de experiência. Escreve variados gêneros e sobre variados temas. Possui textos publicados em várias antologias, além de 2 livros de literatura infantil. A Mudança, de 2021, pela editora Jordem, e Bruxas Diversas Bruxas, o primeiro livro da série Bruxas, 2022, também pela editora Jordem. Como contadora e mediadora de histórias, integra o grupo Chão de Letras, da Biblioteca Municipal de Vitória, Adelfo Pólimon Jardim, pelo projeto Viagem pela Literatura. Participa do Encontrão dos Escritores do Espírito Santo, conta e media histórias em praças, parques, bibliotecas e principalmente em escolas públicas e privadas. Enquanto ativista cultural, é proponente do coletivo Diversidade Literária. É acadêmica da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas e Trovadores, a CLAP CTC. É fascinada pela literatura e acredita em seu poder, no poder das artes, da contação de histórias, da educação, enfim, da cultura na e para a transformação da realidade. A Adivani Rosa é acadêmica efetiva dessa Academia de Letras de Vila Velha, onde ocupa a cadeira número 7, que tem por patrono José Maria da Silva Paranos. Compartilhando a mesa, teremos também o acadêmico Carlos Vinícius da Costa Azevedo, que é nascido em Manaus, Amazonas. É autor de vários livros, entre eles um na área jurídica. É advogado, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais, professor universitário, historiador, escritor e poeta. Tem livros publicados: O Místico Beiradão, Contos e Causos Amazônicos, de 1985. Tem a obra jurídica Teoria e Prática do Processo Civil, de 2008. Romance de Cunho Religioso, Em Nome de Deus, de 2016. E o 13º Discípulo, de 2017. De cunho religioso didático, Sem Comunhão Nunca Mais, de 2018. Romances de suspense policial, Chá à Meia-Noite, de 2019. Revelação ao Amanhecer, de 2020, Encontro com o Passado, de 2021 e O Assassino das Flores, de 2022. E as obras infantis, Uma Noite Mágica, 11 Histórias, de 2022, As Aventuras de Agatha e Catito, 12 Histórias, de 2023, Nayá e o Sapinho Soluço, 2023, O Sapinho e a Águia e A Pequena Bruxinha, os dois, de 2023 também. E de poesias, Alinhavando o Tempo, de 2017. Como historiador, está escrevendo um livro didático sobre a história do Espírito Santo. Para o teatro, escreveu as peças A Morte Quer um Beijo, 2021, e Rimando a Barranceira, Lenda do Boto Cor-de-Rosa, 2023. E em breve nascerá um novo romance, Maceió. É isso? Maceió? Maceió. Carlos Vinícius da Costa Azevedo é acadêmico efetivo dessa Academia de Letras de Vila Velha, onde ocupa a cadeira número 16, que tem o patrono Casimiro de Abreu. Passo a palavra agora ao nosso mediador, o acadêmico Ítalo Samuel White. Boa noite. Boa noite principalmente para a Giovanni, para o Carlos Vinícius, nossos queridos colegas Antônio, Fábio, nosso amigo, os que estão assistindo, Horácio de hoje sempre, Júlio, meu amigo ali ao fundo. Em Sobrados e Mucambos,
obra fundamental para a compreensão da vida pública e privada no Segundo Império, o mestre Gilberto Freire relata uma das mais interessantes metamorfoses na vida afetiva e cultural do povo brasileiro. Um recém-nascido, nos sobrados incríveis de Eira, Beira e Tribeira, eram considerados verdadeiros anjos. Havia, no imaginário da família, esse constante paralelo entre a ingenuidade do bebê e da figura celeste. Posteriormente, na adolescência, esse anjo tornava-se um demônio, pois era quem diretamente afrontava e feria de morte o poder patriarcal. Não raras vezes, os relatos eram de que o tal demônio recebia os mesmos açoites e torturas que passavam os negros escravizados. Por fim, muitos desses adolescentes, ao voltar da Universidade do Largo de São Francisco de Pernambuco, ou mesmo da formação na Europa ou na Nova Inglaterra, após o contato com o melhor da literatura mundial, tornavam-se poetas. Infelizmente, a maioria desses poetas contaminavam-se com a tuberculose ou morriam pneumônicos após inalar a fumaça da querosene queimada numa lamparina nas noites frias do Império. Os anjos que se tornaram demônios, ao ingressar na campa do último repouso, eram cultuados como verdadeiros santos. Era com total devoção e entrega de louvor que nos recitais das imensas salas de madrepérolas, à frente de um piano de cauda, as moças liam, com voz embargada e olhos marejados, os seus poemas. Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu são as principais referências dessa época. Por ironia do destino ou desejo das musas inspiradoras, o acadêmico Carlos Vinícius parece, de um modo byroniano, reproduzir na casa Humberto de Campos o sentimentalismo exacerbado e a fina elegância de seu patrono Casimiro de Abreu. Uma das figuras mais importantes do Império foi José Maria da Silva Paranha Júnior, o Barão de Rio Branco. Se estivéssemos diante da tábua redonda, do trono de ferro da saga Game of Thrones, ou mesmo na coroação do rei e das princesas de Nárnia, certamente proclamaríamos Paranhos como o conciliador. Como ministro das Relações Exteriores, esse homem que até hoje empresta o seu nome ao Instituto de Formação dos Diplomatas do Palácio do Itamaraty, conseguiu anexar aos territórios brasileiros mais de 900 mil quilômetros de terra, sem derramar uma gota de sangue, dando principal ênfase ao Tratado de Petrópolis, que anexou o Acre ao Brasil. A Divani Rosa, dentre todos os acadêmicos dessa casa, é a única que ocupa a cadeira de um notável estadista que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Encontrei com a Divani no evento de homenagem aos poetas trovadores na Câmara de Vila Velha. Ao relatar-me sua inscrição no edital de ingresso de novos acadêmicos, de um modo muito cortês e sensato, ela me disse: fiz a minha inscrição e, se não for dessa vez, ano que vem me inscrevo de novo. Essa atitude me encantou por completo. Geralmente, na vida, os emblemas e títulos servem ao próprio ego e não às nossas causas. Talvez a nossa acadêmica compreendeu de modo conciliador que a sua inscrição não significava apenas a imortalidade nas terras de Vasco Coutinho, mas a proclamação institucional do incentivo à leitura e à educação fundamental. Dois autores com temáticas, vivências e visões de mundo completamente diferentes, porém cheios de cordialidade, educação, amor à literatura e desejo de firmar um pacto de delicadeza entre os que leem os seus escritos. Dois acadêmicos que nesta noite veloz cintilam a magia de falar sobre a doce mão que lhes tomou. Com a palavra, primeiro a dama, a Divani Rosa. Obrigada, Ítalo, pelas palavras tão gentis. Aqui nesta casa, né, a gente sempre é muito bem recebido, muito bem tratado, a gente se sente super acolhido. Então, eu agradeço, né, pela entrada para esta casa e agradeço esse momento de estar compartilhando aqui com meu colega Vinícius, grande escritor, o qual eu admiro muito. Sou fã das escritas infantis dele e estou conhecendo, né,
as outras escritas dele, admiro demais. É um escritor e uma pessoa muito talentosa. Então é uma honra dividir a mesa com você, Vinícius. E agradeço ao Horácio, nosso presidente, por estar sempre acessível, né? Sempre nos encorajando a produção, a participação. E aí, Ítalo, né? Nosso vice, que está sempre aí à disposição da gente. Agradeço aos presentes, aos confrades aí, né? Aos colegas, ao maridão que está ali. E quero dizer para vocês que a minha relação com a escrita, ela é assim, profunda, vem de longa data, mas não uma escrita voltada à publicação, uma escrita por necessidade, sempre senti necessidade de escrever, então faço isso desde sempre. Para a publicação, veio recentemente. Eu tive uma infância maravilhosa e na infância eu ouvia histórias da minha mãe. A minha mãe, ela reunia as crianças da rua, né? Lá na nossa casa, e morávamos num lugar que não tinha energia elétrica, e aí a contação de história se dava assim com a iluminação da lua e do fogão a lenha. Era na cozinha a contação de história, e ela contava, né, causos, ela contava histórias, especialmente histórias de terror, e eu amava. Então, me apaixonei por histórias, essencialmente via minha mãe e também ouvindo histórias nos rádios, né? Toda manhã, lá em casa tinha essa tradição, ligava-se o rádio para ouvir histórias. Eu gostava de imaginar cada personagem, os lugares, né, os ambientes. Então, definitivamente, eu me tornei muito fã de histórias. E creio que aí nasceu o gosto por contação de histórias. E aí, mais tarde, já na adolescência, eu tive uma irmã que era professora, Maria Aparecida. E aí o fato dela ser professora me causava grande admiração. Eu queria ser igual a minha irmã, queria ser professora. E aí, aliado ao querer ser professora, querer ser escritora, fazia parte do meu desejo de ser, porque eu queria saber escrever as histórias que eu lia, as histórias que eu ouvia. Então, eu tinha esse desejo em ser professora e em ser escritora. E nas brincadeiras sempre eu era professora, ora escritora. E dessa época, eu brincava de escrever, tinha um caderno que eu contava, eu relatava fatos que eu dizia que seriam livros no futuro. E um deles realmente eu transformei em livro. Quando eu comecei a escrever, eu pensei na comunidade escolar a qual eu pertencia, como pedagogo, uma escola aqui em Vila Velha. Lá tem muito problema de mudança, criança que vem da Bahia, de Minas para cá, e a gente recebia muito, né? E criança com dificuldade de adaptar-se à nova escola, novo bairro, né? Novo estado, enfim. Então eu pensei assim, gente, eu vou escrever para criança, e eu vou escrever algo que realmente converse com essa comunidade de criança ao qual eu faço parte. Aí eu me lembrei de um dos fatos que eu escrevi quando eu era criança. A história A Mudança, que aconteceu
fato semelhante comigo, minha família, né? E aí, lembrando do fato, eu peguei o fato, ficcionalizei e fiz uma história que tem me dado muito retorno. Primeiro, assim, muito feliz, né, da minha primeira história para criança sair. E essa história, eu não gastei nada para publicar, foi com a Lei Aldir Blanc. E tem havido, assim, muita adesão às escolas, especialmente a essa história. E estou muito feliz com ela. E aí, depois, eu resolvi, então, em 2017, que eu iria escrever para publicar. Mas por que eu decidi isso? Aquela minha irmã, que era professora, veio a falecer em 2017. E ela tinha um sonho de ser escritora. E eu era muito fã dessa minha irmã. E tudo que ela queria ser, eu também queria ser. E aí, com a morte dela, eu achei que estava na hora de eu realizar os nossos sonhos, meu e da minha irmã. Já que ela não podia mais realizar, porque ela pensava em escrever para publicação quando aposentasse. E aí, faltando um pouquinho de tempo para aposentar, ela veio a falecer, não pôde, né? Então, outro dia, Ítalo me fez uma pergunta, e eu vou responder aqui para todo mundo, que é assim: Adivani, por que você quer participar de academias de letra? Uma pergunta, algo assim, nesse sentido. E aí eu dei a resposta para ele na hora, né? Mas eu resolvi compartilhar aqui agora. Eu tenho uma sede insaciável por literatura. Eu tenho uma vontade de estar em todos os eventos possíveis de literatura. Eu acho que é um pouco devido à perda da minha irmã, que não pôde realizar o sonho dela. Então agora parece que eu não posso perder uma oportunidade. Então vejo nas academias de letras essa oportunidade, né, de aprender com gente muito boa. Tenho aprendido muito com vocês. E de exercitar a minha escrita. Adoro escrever, escrevo sempre. Mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu entrei na academia e tive como patrono, né, o José Maria Paranhos. Porque quando eu fui pesquisá-lo, e aí vi essa questão, né, dele ser conciliador, eu me identifico logo, porque eu penso que a palavra é feita para isso, para conciliar, né? A palavra, a gente sabe, tem poder, e o poder de conciliar situações é um poder que eu valorizo muito. Então, assim, eu gostei muito de ocupar essa cadeira de número 7 e ter como patrono o José Maria Paranhos, barão de Rio Branco. E aí, vamos lá. Vamos passando a bola para a gente fazer um jogo legal. Tá. Carlos Vinícius, nos conte um pouco das suas experiências, da sua história de vida. A gente sabe que você vem de Manaus. Como que surgiu essa paixão pela literatura? Se é que é uma paixão, conta pra gente. Boa noite a todos. Minha trajetória na literatura ela é meio parecida com a da minha nobre colega Adivani. Eu também me inscrevi 2 vezes
né? Fiz 2 gols para valer 1, né? Assim fala no futebol. Então, fiquei muito feliz de ser agraciado pelos meus agora confrades que me acolheram, né? Meu patrono é o Casimiro de Abreu, né? E eu honrosamente estou ocupando a cadeira 16. Né? O meu patrono Casimiro de Abreu, ele também é patrono da cadeira número 6 na ABL, né? Academia Brasileira de Letras. E a minha paixão por contos, causos, historinhas e toda a literatura, ela também veio lá das raízes, né? Pois minha avó, ela contava muitas histórias. Então, igualmente a Divani, reunia aquela criançada e começava a história, né? Contava história de onça, história de pescador, história de... era tanta história, mas ela também tinha dia que não dava para muita graça para contar a história. Então, minha avó a gente chamava de babá. Babá, conta uma história. Não, conta a história da criada. Ela falava assim, quando ela queria dispensar, né? E nós tínhamos, o cenário era o quarto debaixo do mosquiteiro, né? Que ficava aquela criançada toda e tal. E eu, desde aquela época de criança, aí fui crescendo e ouvindo histórias, né? Eu, mesmo depois de grande, eu chegava e pedia, babá, conta aquela história assim, só para ver ela contar a história, e ela não errava, era a mesma história. Então eu disse para mim mesmo, eu quero escrever essas histórias. São histórias bonitas, elas não podem se perder. E quando eu fazia a UFAM, Universidade Federal do Amazonas, eu fazia o curso de letras, então eu lembrei dessas histórias. Eu estava começando realmente, eu sempre gostei de língua portuguesa, e eu comecei a melhorar cada vez mais, eu me atrevi a começar a escrever. E aí o professor de linguística lá fez um concurso dentro da sala, quem faria uma história, um conto, e eu lembrei desses contos, só que eles já haviam sido escritos, né, a minha maneira naquela época, né? Então eu já tinha 16 prontinhos, que é o que tem no meu livro, Contos e Causos Amazônicos, Místico Beiradão, Contos e Causos Amazônicos, né? E foi muito bem aceito, 3 deles foram classificados e tal, né? E a partir dali eu não parei com a ideia de escrever. E quando eu depois estava cursando faculdade de Direito, né, eu senti uma necessidade também que no núcleo de prática jurídica, os livros didáticos eram poucos livros que tinham petições. A gente procurava aqui e ali, era uma dificuldade para achar algumas petições. Então eu ficava... Gente, é o contrário, né? Os livros só tem petições, não tem mais doutrina. É verdade. Então eu escrevi um livro, né? Teoria e Prática. O meu tem teoria, tá? Não tem só petição, não. Teoria e Prática de Processo Civil, né? E a editora imprimiu 1.000, foi igual manteiga em venta de gato, aí imprimiu mais 2.000 e foi tudo embora. Na realidade tem um só, tem o maior ciúme, nem trouxe. É o único que eu tenho, mas tem para vender ainda pela Amazon, pela Submarino, Americana tinha também e tal. Está espalhado aí alguns. Mas muito bem, então depois desse livro, eu quero dizer que eu sou um autor de oportunidades. Antes de eu falar desse livro aqui, onde eu estou inserido, eu costumo falar de alguma coisa, escrever alguma coisa. Aí me surgem ideias, por exemplo, as queimadas que sempre acontecem na Amazônia, né? Então eu estou com a ideia, estou rabiscando a ideia, né, de um livro, O Curupira no Banco dos Réus, né? Porque o Curupira tem aquele cabelo de fogo, então a Cuca vai acusá-lo de ele tocar fogo, né? Então tem essa história também. Aí de tanto falar naqueles países lá da Ásia Central, Uzbequistão, Cazaquistão, me veio a ideia de escrever também um livro infantil, né? Pulganistão e Carrapatistão. O cenário é um cachorro, né? O
Estilo Antônio. Bem estilo do Antônio. Então a história toda do pelo de um cachorro lá, né? Muito bem. Então eu costumo escrever quando me surge uma ideia, uma oportunidade, eu penso, eu pesquiso e aí eu começo, tá? Mostrando aqui as minhas obras, tá? Elas estão aqui, tá? Eu esperava estar com esse computador bem mais perto de mim, mas aqui, tá, eu acho que vai dar para eu ver. Então essa aqui é a minha obra jurídica, tá? Como eu falei para vocês, tá? Essa daqui é uma obra que participou de um concurso internacional, Chá à Meia-Noite, né? Não dá para eu ler direito daqui. Na bela Buenos Aires, uma história de amor interrompida pelo ódio, pela inveja, ambição, homicídio e vingança. Uma promotoria ávida pela condenação, um advogado lutando pela absolvição de seu cliente. Aí eu tenho ainda esse no mesmo sentido também, que é uma linda história. Essa eu dou toda a dica que se passa no Espírito Santo. Uma linda cidade litorânea esconde inúmeros segredos. Entre tantos, o homicídio do Pir é somente um deles. Por enquanto, somente o céu como testemunha. Quem poderia revelar o verdadeiro responsável pela morte de Alane? Estou perdido aqui. E aí, eu tenho esse marronzinho aqui, é meu, eu acho que é marrom, meu livro de poesias, né? Como é que é o nome? Alinhavando o Tempo. E esse é o livro de contos e causos amazônicos, não místico Piradão, de onde eu tirei. Isso aqui não é um livro, é uma peça que, com a graça de Deus, eu vou apresentar aqui, tá? Que é Rimando a Barranceira, a Lenda do Boto, tá? E também o que eu escrevi, A Morte que é um Beijo, também é uma peça teatral. Tem esse livro, é uma linda e emocionante história de amor e fé, um encontro inusitado com Jesus, participando do seu dia a dia, um romance de transformação pessoal onde você é o protagonista e escreve o final. Então, você é quem vai escrever o final, tá? É baseado em fatos reais. Esses fatos reais é da vida de Jesus, tá? Não tem nada a ver com uma pessoa, com outra pessoa. Não, mas eu queria era passar. Não tem que clicar não para passar? Pois é, mas é que o cursor some dali. Esse é um outro livro, Nulidade de Casamento Religioso. Eu não sei se vocês conhecem esse tema, tá? Mas é possível nulidade na igreja. Então, como eu falei, de oportunidades, né? Eu trabalhei 5 anos no Tribunal Eclesiástico, né? E lá E então eu fiz vários cursos, me dediquei, imbuí mesmo de cabeça dentro do Código Canônico, aprendi bastante sobre as formas de nulidade do casamento religioso. Então há possibilidade, você casa, mas de repente, se aquele casamento por algum motivo ele tem alguma questão que pode torná-lo inválido, torná-lo nulo, aí a igreja, né, tem um colegiado de 3 juízes, é como se fosse uma peça em qualquer seara do direito. É igualmente um processo civil, um processo penal, tá? Tem testemunha, provas, contraprovas, essas coisas todas. E ao final, se chegar à conclusão de que realmente houve alguma coisa passiva de nulidade, né, então o casamento tornar-se-á nulo, a pessoa volta ao status quo antes, né, e poderá casar novamente na igreja.
tá? Então, nesses 5 anos, eu desenvolvi esse livro, que ele é uma obra de acolhimento e de solução para casais em nova união, teoria e prática com orientação passo a passo. Muitas vezes a nossa igreja católica, eu sou um católico ferrenho, sempre estou com o terço pendurado no pescoço, quando não dá ele está no meu bolso, né? Eu amo a minha igreja, mas nós católicos não somos diferentes de qualquer outra pessoa, nós temos os nossos erros, e às vezes esse casal que vive uma segunda união ou uma nova união, como definiu o Papa Francisco, ele não é muito bem acolhido pelas pessoas que são casadas e se acham melhor do que aqueles que divorciaram, infelizmente. Tá? Aqui, subir de novo. Minhas obras infantis, eu tenho essas 4 aqui. Eu tenho essa outra, que são 11 historinhas. É a história de uma princesa que mora num castelo encantado, encravado dentro da floresta amazônica. Então acontece uma situação que ela é absorvida para dentro da floresta e começa a aventura dela para voltar para o castelo. Então ela passa por inúmeras aventuras, até quando ela chega no castelo, o castelo está mal assombrado. Em cada figurinha aqui é uma história que ela vai ter que passar, resolver a situação. Tá? Parece curioso. Não adianta, você não vai poder pegar ele. E aqui são 12 historinhas também, por enquanto só tem 5, depois ainda vou fazer as outras, né, que é as aventuras de Ágata e Gatito. É a história de uma garotinha que mora só ela e o avô em um casebre, num local fictício, né, um local imaginário onde tem muita neve. E toda noite que sai um lar bonito, ela vai para fora de casa, onde eu acho que dá para ver aí que ela está num balanço junto com o gatinho dela. E ela inventa história, conta história para o gatinho absorve tudo, e ele entra na história, ele é o protagonista, ele envolve ela na história, ele que idealiza tudo, as imagens, tudo é o gato que cria. Então é bastante interessante. Acho que acabou. Agora, por último, não menos importante, é claro, essa história. Esse livro que é o que está aqui, a história de um anjo que se deixou corromper pelo mal, lutou contra Deus e derrotado foi atirado nas profundezas do inferno. Esta pode ser a sua história, né? O bem e o mal frente a frente, escolha o seu lado. Eu deixei por último porque tem aqui um book trailer que eu quero passar. Pode passar, né? Tem som, Júlio? Não tem som? Infelizmente não tem som, não é possível. Tá dando pra ler? Tá. Poxa, tem um som bacana. Oh. Vai resolver? Vai, vamos ver. Tem como pausar? Enquanto faz hora? Já retornei. Carlos, enquanto Júlia ajeita, fala um pouco sobre o seu patrono. Então, o meu patrono, ele caiu assim de presente. Eu confesso que quando surgiu o nome de José de Anchieta, por eu ser um pouco religioso, eu até torci para que fosse ele, mas quando veio Casimiro de Abreu, que eu já conhecia e também eu me aproximei mais da biografia dele, eu me apaixonei por esse que tinha que ser o cara para mim, né? Então
eu passei a entender melhor um pouco. Casimiro de Abreu, ele era filho de um comerciante português. Ele, desde cedo, ele já despontava para a literatura, e o pai dele, por ser comerciante, detestava essa ideia de Casimiro de Abreu, porque ele queria que o filho dele se tornasse um comerciante também. Então vocês vão ver que Casimiro de Abreu, né, no final da biografia, ele era um cara família, mas ele tinha um atrito com o pai por causa disso. Ele gostava de literatura e o pai queria que ele fosse comerciante, até para tocar o comércio dele, né, que ele trabalhava com comércio de venda de fazendas que eu digo tecidos, né? Então ele muito cedo foi mandado, com 14 anos ele foi para Portugal, foi mandado para lá para ver se tirava dele essa ideia de literatura. E ele, chegando em Portugal, conheceu pessoas lá, se interessou mais ainda pela literatura, e com 17 anos ele já tinha uma obra, não sei o que, Jaú, me perdoe aí, eu vou já olhar aqui rapidinho, né? Aqui. A sua peça Camões e o Jaú é encenada em Lisboa, no Teatro Dom Fernando, e foi recebida com aplausos pela imprensa portuguesa. Então ele volta ao Brasil e conhece vários outros intelectuais, entre eles Machado de Assis, né? Ele continuou a sua dedicação à literatura, escreveu um livro de poesia, As Primaveras, onde tem uma das poesias mais lindas que tem, Meus 8 Anos, e também tem uma que é Deus, né? Era uma conversa de Casimiro e a mãe dele, né? Então, depois que ele já estava no Brasil, o pai dele estava muito doente, e ele voltou à fazenda onde ele residia quando criança, né? Foi lá tentar cuidar do pai, mas o pai faleceu. Então nesse período ele também noivou, né? E ele veio para o Rio com a mãe, a noiva e a irmã, tentando dar uma vida melhor. Mas Casimiro de Abreu foi aquele poeta do mal do século, né? Ele, segundo a história da literatura, e também alguns professores de literatura contam que na época os autores do mal do século, né, eram fascinados para morrer de tuberculose, né? Me corrija se eu estiver errado, é uma loucura, né? Você querer morrer de tuberculose. Mas Casimiro de Abreu foi agraciado, ele também pegou tuberculose e morreu, né? Morreu muito cedo, com 21 anos, né? Mas a sua trajetória foi muito interessante, né? Porque ele deixou toda a tônica do seu entendimento. Ele falava muito de tristeza, pouco falava de felicidade, né? As suas poesias eram muito saudosas. Então, entre os poemas, destaca-se Meus 8 Anos, que no dia da posse eu até li, e essa Deus, que eu, quando estava me preparei para vir para cá, eu tinha a intenção de estar com o computador aqui, que eu preparei tudo, mas ficou longe. Já está pronto, Gil? O vídeo? Sim. Pode passar o vídeo, que eu quero passar a bola depois para a Giovanni. Tá. Sai o áudio.
Deus, o livro que está aqui. Vocês viram que a fila está grande, não deixem de adquirir os livros. Muito interessante. Adivani, eu vou onde você já queria fazer, queria ouvir um pouco sobre o seu patrono e depois você apresentar algumas das suas obras. Ok. Então, o meu patrono, ele foi um grande estadista, né? E ele começou a vida numa família uma família bastante abastada, né? Eram ricos. Só que a família perdeu essa grana e ele teve que ir com parentes, com tio. E ele foi para a academia militar para seguir, né, carreira. Só que acabou abandonando a carreira de militar para seguir a carreira política. Se identificou, né, com essa carreira. E aí ele se destacou, então, em questões diplomáticas, né? Resolvendo grandes questões, né, importantes da época. Ele era mandado para as situações onde precisava desse tipo de negociação, né, de intervenção. Então ele foi para Guerra do Uruguai, ele foi para lá para poder ajudar a resolver, né, o Paraguai também, e ele conseguia resolver as situações, e até por conta disto que ele recebeu o título, né, de Barão do Rio Branco. E ele se destacou quando ele ocupou o cargo de primeiro-ministro, por ter uma ocupação longa nesse cargo, a mais longa do Brasil. E ele fez assim grandes coisas durante esse período. Uma das ações famosas aí, né, é a lei do ventre livre, né? E apesar de não resolver o problema, né, que era a questão da escravidão, foi um marco importante. Então ele ficou muito popular depois que ele promulgou essa lei. E ele fez uma viagem para a Europa no final já da vida dele, e ele lá se descobriu doente, teve câncer de boca e veio a falecer. Mas ele não foi muito sentido a morte dele, porque um grande estadista e com poder assim de diplomacia, né, para resolver as coisas, muito bacana. Então o Brasil sentiu muito a perda dele. Candidato, né? E um dos foi um dos, meu Deus, a palavra e um dos indicados ao Prêmio Nobel no ano de 1911. Isso. Obrigado, Fábio. A palavra sumiu, indicado. Você já tinha falado, né, antes, mas é isso mesmo. E basicamente é isso, assim, para ressaltar sobre ele, né? Claro que tem muita coisa sobre ele, mas o que eu trouxe para ressaltar nesse momento são essas ações, essa fala. Apresenta agora as suas obras, o que você já tem publicado. Então, como eu falei, em 2017 eu decidi mentalmente que eu ia escrever para publicar. Eu sempre escrevi poemas sobre as situações que me incomodavam, questões sociais, né? Sempre me incomodou muito. Aí eu só consigo sossegar depois que eu escrevo sobre o que está me incomodando.
e eu tenho preferência por fazer poemas. Então, eu sempre escrevi esse gênero, mas resolvi então publicar. E aí eu escrevi um texto que eu publiquei nessa coletânea aqui, ó, nessa antologia, um texto que falava sobre feminicídio. E resolvi publicar. Pensei assim, eu vou publicar aqui para a Neuza, porque não vai passar pelo aval de ninguém a não ser o meu. Eu quero ver um texto meu publicado. Aí publiquei. Aí uma colega minha que é escritora e que sabia que eu escrevia poemas, porque trabalha comigo na escola, né? E lá na escola todos sabiam e conheciam minha escrita. Aí ela viu e ela disse assim, Advani, você tem muito potencial, Advani. Participa de um concurso de literatura. Aí eu nunca imaginei participar, né, de concurso. Aí eu pensei, já que eu quero publicar, vou participar do concurso, vamos ver o que dá. Aí ela falou, coloca aquele mesmo texto que você fez que está maravilhoso. Eu falei, não, vou fazer outro para o concurso. E aí tinha um outro assunto me incomodando na época, que foi a época que George Floyd, né, morreu daquela maneira que sabemos. Aquilo me incomodou muito, me chocou muito. E aí eu resolvi escrever sobre aquilo, que eu precisaria mesmo escrever para me libertar da sensação ruim que estava com ela. E aí então eu unia as duas coisas. O concurso foi Semente Literária, com Marcos Bubac. E eu não conhecia na época, essa minha colega que me apresentou, ela falou assim, olha, o presidente da academia de Cariacica tem um concurso, participa dele. Aí eu falei, ok. Aí eu escrevi o texto, mandei para minha colega, falei, aí, tá aí, tudo bem esse? Ela falou, tá maravilhoso, você vai ser selecionado. Eu falei, não acredito não. Então, participei desse concurso, foi selecionado, e no dia lá, quando eu fui, todos os escritores são convidados, né, para ir lá no evento de lançamento. Aí, para minha surpresa, meu texto tinha ficado em 4º lugar. Para mim, gente, isso foi uma coisa maravilhosa. Obrigada. E aquilo ali me deu, assim, um indicativo de que não era, né, qualquer coisa que eu escrevia. Eu falei, opa, então isso me deu um gás. E aí eu não parei mais. Aí eu fui participando de outras antologias e resolvi lançar escrever o meu outro livro. Mas nesses intervalos, continuei a escrever os meus poemas. Então, eu tenho aqui, nessa antologia, que é do coletivo Diversidade Literária, uma antologia que eu organizei com esse coletivo, e aqui eu resolvi mostrar a minha outra escrita, que pertence a um outro gênero. Eu publiquei aqui um conto, porque meu próximo livro que eu pretendo publicar agora é um livro de contos. E aí eu quis publicar esse para ver a reação, né, das pessoas. E quem leu gostou. E na verdade, assim, eu gosto muito da minha escrita, mas eu sou suspeita, né? Então, é um conto de terror, que é um gênero que eu gosto muito. E a minha escrita, ela tem uma ligação muito forte com a minha vida, né? Com o que eu sinto, o que eu passo. E esse conto não fugiu a essa regra. Esse conto, ele é de terror, o tema é vampiro, mas ele foi feito a partir de um fato real que aconteceu comigo. Não encontrei nenhum vampiro não, viu, gente? É que eu fui atacada numa rua, assim, que de um lado dela tinha um matagal terrível. Fui atacada e eu tive uma reação, graças a Deus, de morder o cara que me atacou.
Então, quando eu fui fazer o conto, eu queria colocar um pouco do que eu senti. E eu já falei, né? Eu preciso escrever para me libertar das coisas. E era uma situação que me incomodava muito. Então, eu pensei assim, ok, gênero que eu gosto, terror. Então, vou fazer uma história de terror. Vou pegar aquele fato que me aconteceu e vou contar. Ah, se a reação foi mordida, terror, vampiro. Pronto. Aí a história apareceu na minha cabeça. E aí eu contei a história. E deixo o convite aqui, para vocês conhecerem a história que eu fiz. E ela vai fazer parte do meu livro de contos de terror. Tenho escrito vários contos e vai sair um livro. Inclusive a orelha desse livro aqui tá maravilhosa. A orelha tá, né? Maravilhosa. É minha. E aí eu resolvi que eu vou lançar um livro infantil por ano. Então eu fui para a escrita da minha próxima história. Esse livro vou estar lançando aqui na academia, provavelmente ainda esse mês, se a academia tiver vaga, depois nós vamos ver isso com o Horácio. E aí eu resolvi que eu queria escrever algo totalmente desligado do real. Então eu pensei assim, ai gente, sobre o que eu vou escrever? Na época eu estava fazendo um curso de contação de história. E aí uma atividade que a gente tinha que fazer lá era apresentar uma história, né? Contar uma história. E eu quis contar uma história de bruxa. Fui para a internet pesquisar. E tem pouquíssimas histórias de bruxa para criança. Na internet a gente encontra muito pouco. Aí eu vi ali uma demanda. E eu gosto muito do tema bruxa. Aí eu pensei, vou contar uma história para criança. Um leve terrorzinho. Vou misturar terror com uma situação assim mais cômica, né? E deu certo. Saiu exatamente o que eu queria. Então eu coloquei nesse livro, o terror, que eu gosto muito, a linguagem poética, muito simples, versos muito simplesinhos, rimas fáceis, porque eu sou professora e sei que as crianças amam histórias que têm rima. E o tema que eu amo, que é bruxas. Então, assim, nasceu esse livro, mas eu não quis ficar em um livro só de bruxas. Eu pensei, gente, precisa muita gente fazer livros sobre bruxas para criança. Então, eu vou fazer uma série. E esse é o primeiro da série Bruxas. É uma história que tem 10 bruxinhas totalmente diferentes uma da outra. E aí vai sair um livro sobre cada uma dessas bruxas. Então eu já tenho 10 histórias infantis. E é bem legal que na verdade, se você for olhar a história, né, do que eram as bruxas, é mais, se bem que a palavra real aqui não é tão boa, mas é mais fidedigno do que o que se construiu por uma questão de estereótipo religioso do que é bruxa. Na verdade, são mulheres com suas vivências, com suas características, algumas bem libertas, enfim, passando também por mais... Eu quis quebrar isso um pouquinho. Eu achei isso é muito interessante, né? A mudança veio depois. A mudança foi o primeiro. Foi o veio primeiro. Antes. Que inclusive o Bruxas Diversas Bruxas é muito bom, mas a mudança é melhor ainda. Particularmente, eu gostei muito, muito mesmo. E aí Marco Cabral também adorou essa história. Inclusive é uma coisa que eu ia te perguntar, exatamente isso. Porque a sua poesia já é bem de expor os fatos sociais, os problemas da sociedade. Mas na mudança, existe aqui também questões que são trabalhadas na linguagem infanto-juvenil, por exemplo, o déficit habitacional, né, da população negra. Eu achei muito interessante. Então, assim, você tem essa preocupação de incluir, de colocar na literatura infanto-juvenil os problemas sociais para já ir trabalhando com as crianças. Existe essa vontade?
Na verdade, eu acho que isso é automático em mim, porque é uma questão que me ronda, né? E assim, desde sempre. Meu pai foi fundador, junto com outros moradores, de um bairro que foi ocupado, né? E lá, então, só tinha matagal, tiveram que derrubar, né? Iniciaram o bairro. Imagine eu, com 5 anos, nessa situação, eu cresci vendo meu pai e os vizinhos na luta por direitos básicos, como asfalto, como energia elétrica, água tratada, a luta por essas questões básicas. E eu digo que meus pais me levavam, né, para discussão da comunidade sobre o que fazer, como reivindicar. Então isso está assim, está intrínseco em mim. Não tem como eu me libertar disso. Isso sou eu. Eu falo que daí que surgiu a ativista Divani. Eu sei identificar exatamente onde surgiu a ativista, a contadora de história e a escritora. Sei identificar exatamente a história da gente, né? A minha escrita é muito ligada à minha história. Muito, muito ligada. Então, assim, eu tenho preferência pelo gênero poético, né? E os poemas, essa linguagem eu utilizo para falar de temas sociais que me são caros e que eu faço a defesa. E gosto do gênero de terror para contos, e para crônicas eu gosto da questão do humor. Eu gosto de fazer crônicas humorísticas. Então, isso é um pouco do que é a escritora Divani. Agora, eu vou, nesse ano, encarar o desafio, né, de lançar meu livro para adultos. Então, vamos ver, né? Qual é o título do livro para adultos? Então, será o meu livro de contos. Eu estou lá com as sugestões que eu estou pensando, porque é assim, eu não penso no nome primeiro. Eu penso na ideia. Aí vem a ideia e aí eu não durmo mais, porque eu durmo pensando na ideia, acordo pensando na ideia, especialmente de madrugada. Gente, de madrugada é tudo. Então, eu sei quais histórias, que tema vai estar por trás de cada história. Eu sei a ordem que eu quero colocar. Eu sei o começo e o final, mas o nome é a última coisa. Eu tenho lá, eu faço nas minhas anotações, registro lá algumas sugestões, mas eu só fecho mesmo depois de tudo pronto. Maravilha. Quando abrir pergunta, eu estou muito curioso. Pode deixar. Só o Carlos Vinícius pediu para mostrar o último slide dele. Eu quero fazer uma pergunta e aí eu abro para as perguntas. Você quer mostrar? Não, é que na realidade isso aqui é só uma proposta que eu coloquei assim: a cadeira e eu, lendas da literatura. As lendas não, no caso, eu não sou lenda, lendas são os patronos, né? Entendi. É isso? Calma. É porque a proposta, né, a gente está resgatando, fazer uma história de cada acadêmico. Então eu estou com essa sugestão aí, montar um e-book, né, onde você conta toda a biografia do patrono, né, algumas coisas e tal, e depois você faz a sua própria biografia, entendeu? Né? Com as poesias, depois tem a do patrono e tem a do acadêmico, né, no caso, né, a sua biografia, suas obras e tal, essas coisas aí. Isso aqui não está pronto, é só um esboço, tá? Uma ideia aqui pro Ítalo, pro Horácio, tá? Muito bom. Se gostarem, depois fica mais tranquilo, aí mesmo já ir arrumando. Nós temos o Fábio que vai produzir a nossa antologia, então já começa a trabalhar com o Fábio. Quem é Fábio? Né, meu amigo? Da Flor. Da Flor. Porque eu só chamo ele de da Flor.
Eu quero te fazer uma pergunta. Quando a gente estuda um pouco de hermenêutica, e aí entrando na sua área, um dos maiores filósofos é Heidegger, que vai falar sobre o mito da clareira. O mito não, o exemplo da clareira, ou seja, um lugar completamente escuro e em um determinado momento surge uma clareira e aquilo, o próprio ser se revela, se desvela. Esse é o trabalho da interpretação. Tudo na vida a gente precisa de ter uma interpretação. Nada é antes de passar por isso. E aí eu gostaria de saber como que a literatura influencia na sua percepção do direito, do que é o direito, de como o direito serve, de como se deve interpretar o direito. Se você acha que a literatura, principalmente você escreve processo civil, né, ou seja, que se debruça sobre um código, como que a literatura entra no direito, na sua vida, na sua experiência? Bem, você iniciou falando de Heidegger, e a filosofia ela é extremamente importante não só dentro do direito, mas ela é como doença, ela enraiga em todo lugar. Então eu digo para você, para todos, o ser é sendo. Você conhece essa frase? Drummond. Drummond. Muito bem. Então, dentro da literatura acadêmica, né, que fui professor universitário muito tempo, professor de primeiro e segundo grau também, então você começa a vivenciar desde a tenra idade, né? Inclusive hoje eu ainda dou aula todos os dias, eu dou aula das 15 às 16h30 para as minhas netas que estão em Goiânia. Eu dou aula pelo Meet. Eu as alfabetizei e uma já está no segundo e a outra está no 4º ano, e nós temos aula diariamente. E eu esqueci de mostrar que eu tenho um projeto, eu ia mostrar o projeto, e que já deu certo porque elas foram minhas cobaias. Inclusive elas já escreveram livros, né, com 8 anos. A Laura já tem 2 histórias, um livro com 2 histórias, né? Ficou muito interessante. A Ana Terra, que é secretária, né, ela até prometeu que estaria aqui, mas não veio, está me devendo. E ela gostou muito do projeto, né? Lá antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, foi final de novembro, início de dezembro, eu estive lá em Vitória. A secretária lá também ficou muito interessada pelo projeto, né? Escritor mirim, me conta que eu te conto um conto, né? Escrever e brincar é só começar, né? Então, todo esse entendimento a partir das crianças e depois adolescentes e os universitários, eles me deram um conhecimento de vida junto de cada momento da vida de cada um, quero dizer assim, né? Porque você tem a filosofia me ajuda, professora, aquele nosso bacana da pedagogia, Paulo Freire. Nós temos Paulo Freire, né? Ele te ensina de forma maravilhosa, eu gosto muito. Depois você vai caminhando e em cada momento você vai encontrando sempre alguém que te dá uma forma de você ir pensando. Então você vai se adaptando, readaptando, fazendo colocações, aproveitando o que deu certo, e assim você vai criando a forma de você se conectar com as demais idades escolares, com o público todo para quem você escreve. E você trabalhando com o código, todos os códigos, leis esparsas, todos na área jurídica, você percebe claramente que as leis, como muitas vezes a pessoa, a lei é fraca. Não, a lei não é fraca, ela é até bem aplicada.
A forma processual é que dá muita oportunidade, muita abertura, muita lacuna, e às vezes aquela pessoa que deveria ficar enclausurada, ela se livra solta. Isso é um entendimento dentro do que... Perfeito. Perguntas? Fábio, eu sei que quer fazer. Eu vou fazer assim, de certa forma, uma única pergunta que pode ser compartilhada por eles, né? Em relação à literatura infantil, citado pelo livro também o Carl Stephen Lewis, ele afirma que a fantasia perigosa é superficialmente realista. E para você escrever para criança, você não pode ter esse naturalismo. E a pergunta que eu faço, entretanto, né, até sobre a questão do bem e mal, também colocada pelo Carlos Vinícius, na primeira parte, eu creio que exista uma diferença entre a maldade e a malícia. A malícia, o cara pode ser malicioso no bom ou no mau sentido. A malícia pode fazer você perceber algo de uma forma inteligente a se proteger. Né? A pergunta assim, que eu faço, a primeira, quando você, por exemplo, fala de fatos reais, como coisas dolorosas do processo social, né? Há a possibilidade dessa percepção do mal a partir de uma perspectiva inteligente que chegue e capacite as crianças para isso. Um dia eu cheguei para minha filha e falei: papai, eu sou muito boa, eu gosto de todo mundo, você não é boa, você pode estar sendo boba. Essa é a questão. Tá? A outra questão, Carlos, que é uma questão muito fundamental do Kroll, é essa separação, essa coisa de escolher o lado, o bem e o mal. A gente já teve uma experiência, inclusive na nossa igreja, que eu também sou católico, de situações inquisitoriais de separação do bem e do mal, num certo fundamentalismo que sempre se torna violento, como a gente vê também hoje em países islâmicos. Né? Então, o João Baldo Ribeiro dizia: não se separa o bem do mal, até por conta de uma percepção. A gente não pode afundar no mal, como o anjo caiu, entrando numa condição humana, eu acho assim, algo questionável, né? Você fazer essa separação a partir de uma perspectiva social de escolher um lado. Até porque a dimensão do trágico e da compaixão vem de uma percepção de o que é efetivamente uma maldade e o que é uma dificuldade pessoal. Né? Foucault, por sua vez, disse que o homem é um animal confessional, e a gente vê essa catarse sem fim de pluralismos morais no nosso tempo. Né? Então, levantei assim algo para debate, porque são questões que efetivamente me preocupam. Né? Para uma criança não se deve mentir nem dizer toda a verdade, disse Gastão de Holanda. Eu fico assim, no limite de começar a explanação e parar de fazer a pergunta, então eu paro por aí. Bem, eu posso? Então, eu até, quando você começou a explanar aí a sua pergunta, eu trouxe esses 4 livrinhos aí, né? Vocês podem ver que Bruxa e Sapinho eu gosto, né? Então, quem me inspirou a escrever para criança? As minhas netas. Eu estava escrevendo, não lembro qual era o livro, e ela me perguntou: vovô, o que você está fazendo? Eu digo: estou escrevendo um livro de história. Daí ela: escreve uma historinha para mim. E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a escrever, né? Então, os livros infantis são extremamente infantis, não é nada bobinho, até porque elas não são, mas, modéstia à parte falando, a Divani até já teve a oportunidade de ler um deles, né? E esse maravilhoso que ela me falou agora, ela já falou antes, e isso me engrandeceu. Inclusive, ela me ajudou a trocar foi esse livro da capa mais escura, a trocar o finalzinho dele.
né, que eu tinha feito de uma forma meio indecisa. Ela torceu dizendo: eu torci para que você não desse esse final. Então depois eu dei um ajuste, troquei o final e ficou muito bom. Esse livro, quando eu falo aqui o bem e o mal frente a frente, é porque é você e o demônio. Então você escolhe o seu lado, tá? Eu fico do lado do bem, tá? Você, oi? Era a pergunta que eu ia te fazer. Pois é, né? Você comprou, eu lembro, lá na Felipe, né? Então, esse livro eu acho ele muito interessante, tá? Ele tem uma história de salvação aqui. Se você olhar e tiver a curiosidade assim, de prestar bem atenção na leitura, é quase que a história que aconteceu com Jesus, né? Guardadas as devidas proporções, porque chega um momento em que vocês viram até no vídeo, né? No book trailer, obrigado, né? Que vem alguém para salvar, né? Então você perdido, alguém vem te salvar. E tem muito ensinamento bíblico aqui dentro. E a história de Jesus, ela não é aquela história simplesmente que a Bíblia explana, conta. É preciso uma interpretação. Eu não sou intérprete da Bíblia, mas eu, quando leio a Bíblia, eu vejo que desde o momento que cuspiram na cara dele, é um ensinamento, porque vão cuspir na sua cara, podem, né? Cuspir na sua cara também. Vão te trair, ele foi traído, você poderá ser traído. Vão te açoitar, você poderá levar açoites. Durante a sua trajetória, que é quando ele está carregando a cruz até o Monte Calvário, ele tem as quedas. Você vai cair durante o seu trajeto, mas sempre alguém vai te ajudar. Ele teve aquele Simão de Cirene, que a gente chama de Cirineu, né? E quem daqui já não teve um Cirineu da sua vida, né? Até mesmo quando a gente, não sei o caso de vocês, mas meu primeiro carro era um Fusquinha todo bonitinho, mas era velho. De vez em quando tinha que empurrar, né? E às vezes eu estacionava num lugar ruinzinho, e aí eu estava lá sozinho com a mão aqui no volante, a porta aberta ali, aí aparecia um Cirineu e ajudava a empurrar o carro, eu pulava dentro, ele pegava e ia embora. Então quantas vezes, né, até aqui mesmo na academia, quantas pessoas aqui já foram Cirineus para mim, né, na vida, e quantas vezes eu fui Cirineu de outras pessoas, né? Então eu, em particular, eu sou muito, quando eu vejo que a coisa não está boa, eu prefiro me calar, né? Mas eu jamais vou ficar do lado do mal. Eu sei que o mal está frente a frente, sempre, né? Mas o meu lado eu escolho, né? Por isso eu coloquei o mal, o bem e o mal frente a frente, porque chega um momento, a parte final, não sei se a colega já leu ele todo, tem um embate muito interessante no finalzinho, tá? Por isso, a resposta do nosso, a pergunta e explanação. Eu adorei a pergunta, obrigada, viu, Fábio? Porque você me deu a oportunidade de falar aqui sobre uma questão ligada à literatura infantil, que é muito debatido entre os escritores de literatura infantil, pelo menos dos grupos que eu participo, né? E até o Francisco Aurélio, eu fiz aula com ele recentemente de literatura, ele abordou a questão. Então, quando Ítalo me perguntou aqui se as questões sociais, né, proposital que apareçam no meu livro, mais ou menos isso, e eu disse que não, aparecem porque, né, sou eu escrevendo, e aí você acaba se colocando, né, no que você escreve. As crianças, elas precisam de passar por várias sensações, né, vários sentimentos. Então, quando eu pensei em escrever Bruxas e colocar assim um terrorzinho, é porque eu sei que essa criança, ela precisa sentir medo. Ela precisa sentir o medo para poder aprender a lidar com esse medo futuramente, né? Então, a história vai propiciar isso para ela de uma maneira lúdica, né? E depois, quando ela tiver numa situação
que sinta medo, ela já vai estar preparada, porque o sentimento já é conhecido dela, né? Então, as histórias, eu acho, as histórias infantis, elas têm a função não de falar claramente para a criança, isso aqui é certo, isso aqui é errado, faça isso, não faça aquilo. Tem escritores que insistem com uma moral no final da história. Eu não concordo, eu acho que a criança tem aquele poder de interpretar o que está lendo e ela vai decidir ali o que é bom, o que é ruim. Então, eu acho que essa questão de bem e de mal não é tudo assim, né? Ou é preto ou é branco, né? Tem aí um cinza aí no meio, né? Então, eu acho complicado a partir dessa questão para a produção literária infantil. Então, você faz situações onde, claro, a criança vai refletir, vai pensar sobre, mas as minhas obras, eu não gosto de colocar. Por exemplo, eu já sofri uma crítica em relação a esse livro de uma colega escritora, porque ela faz literatura infantil, mas ela faz para defender a questão das pessoas pretas. Então a literatura dela é toda voltada para isso, ela tem esse objetivo. E eu respeito, é uma causa que para mim é muito cara também, eu gosto muito da temática, mas a literatura infantil, a minha literatura infantil, para mim representa liberdade. Então eu não gosto de ficar presa e nem de aprisionar. Então eu não trabalho com essa questão de tentar definir para a criança o que é certo, o que é errado. Eu conto a história que eu estou a fim de contar e eu faço um trabalho aí com as minhas palestras, mas é com os pais das crianças, são com os professores. Por exemplo, eu conto a história nas escolas e para a comunidade escolar, os pais, os professores, eu faço uma palestra falando sobre como lidar com o processo de mudança com a sua criança. Aí eu estou ensinando mesmo, né? Mas aí é para adulto. Com essa daqui, também tem uma palestra que eu faço para os educadores e para os pais. Aqui é uma história de 10 bruxinhas e todas comem crianças. Todas. E no final, uma bruxa, que mais parece uma fada, eu fiz questão de escolher esta, cara assim, bonachona, parece mais uma fada do que uma bruxa. Ela faz o convite para a criança leitora, para entrar na casa dela. Só que avisa a criança que é para uma refeição, mas que a criança não precisa de levar nada. Porque o prato principal, né, já sabe quem é. Então, assim, as crianças entendem. Eu tenho turma de 2º ano. Esse é um exemplo de facultar a malícia. Isso aí. A inteligência sobre o Isso. mal, não o ser malicioso. Isso aí. Aí eu faço os testes com as minhas crianças, entendeu? E elas conseguem entender perfeitamente bem, sem que eu fale para elas. Fique explicando, eu não preciso. Então eu acho que as histórias infantis têm essa função de dar essa liberdade de interpretação para as nossas crianças, né? É isso. E a questão do bem e o mal para a vida, eu acho que em alguns momentos nós somos bons, em outros nem tão bons assim. Então, é isso que eu peço. Obrigada. Mais alguma pergunta? Fabíola, você queria fazer uma pergunta? Foi contemplado. Já foi contemplado. Então tá bom. Eu peço a vocês depois que enviem currículo uma mini biografia Já foi feito. dos patronos. Já enviamos. Ele vai mandar para mim que eu estou também. Então fica combinado dessa maneira. Isso aí. A gente vai tentando fazer um acerto comum para desenvolver esse projeto que é caro. Eu posso passar para você se quiser. Passa para
Eu passo. Não, estou falando isso aqui já. Aí você montaria já em cima Não, que eu disso. estou fazendo um negócio assim. Ah, tá. É porque é um outro propósito. Um resumido para a gente tentar fazer o livro da cadeirinha. Pegar uma história básica, que é por 70 anos, há o risco de perder se a gente não fizer isso agora. Ok. Considerações finais? Quer agradecer, dizer alguma coisa ou dar-se por satisfeito? Eu quero agradecer porque eu gosto de prestigiar quem prestigia, né? Então, a mesa do presidente para cá, daqui para lá, né? Divani, eu não te elogiei, mas eu não esqueci de você não, porque se eu tivesse te elogiado antes, já tinha esquecido. Eu quero te elogiar agora, tá? Sou seu fãzão, pode escrever aí e me cobra também, tá? Ó, você disse que era meu fã, então, tá bom? E quero agradecer a todos que estão presentes, ao Fábio, que eu sempre costumo decorar o nome das pessoas pelo sobrenome, então ele sempre é meu da fome. Aí quando ele falou Fábio, por exemplo, quando eu vou pensar no Horácio, eu penso em Xavier, entendeu? Então é sempre assim. Isso tem uma cara de Xavier. Então, eu quero agradecer a todos. A minha é Fabiola. Hã? Fabiola Sampaio, né? Que sempre está aqui na academia. Ela, onde falam de literatura, eu já percebi que ela está presente. Ela encarrega o maridão, né? E também agradecer a presença do meu amigo Neis, que está aqui, né? Se interessou em correr atrás de trazer o material para colocar ali né? Veio na metade do caminho e esqueci, voltou para buscar. Oh, meu Deus. Então, isso é valorizar o trabalho. Claro, você está devendo um refrigerante para ele já. Porque você é o autor do projeto. Então, gente, agora eu quero agradecer a todos, tá? Muito obrigado mesmo pela presença, por estarem aqui. Agradecer ao Ítalo pela brilhante ideia. Também ele não quis me acompanhar no traje, mas tudo bem, está perdoado. Olha, Fábio, a primeira vez que eu não vi um formal, você estava com eu vi todo arrumado por causa do cara, eu quero terno. Estou exigindo terno. Okay, aí nos próximos vem de terno, tá vendo? Acho justo. É pra vir ou não? Decidam. Vem do jeito que você quiser, cara, tô brincando. Divani, querida, agradecer. Então, gente, só para finalizar a história do bem e do mal, as minhas literaturas adultas, ou a partir de juvenis, digamos assim, elas não chegam a ser pesadas, porque embora tenha esse título e tal, né, mas você lendo esse livro, você tem muita morte aqui dentro, mas é de forma suave, embora as pessoas fiquem todas estraçalhadas, mas ninguém fica, sabe, traumatizado com nada, porque eu faço de uma forma muito tranquila, tá? Mas no início, uma senhora da igreja comprou, ela disse: eu quase jogo seu livro no lixo. Eu digo: nossa, por que tão revólver? Não, que no início é só, demônio, porque começa, né, no princípio tem aquela luta, então fala muito daquela figura, mas depois a coisa alivia um pouco, mas de forma bem sucinta, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, e eu me dou por satisfeito. A Divani, querida. Obrigada. Eu também vou agradecer, né? Agradecer mais uma vez ao Horácio, ao Ítalo, ao companheiro Vinícius. Gostei muito de estar numa mesa com você. A recíproca é a mesma. Que bom. E de compartilhar com os colegas um pouquinho sobre mim, né? Sobre o meu patrono. E queria agradecer especialmente ao Júlio. Viu, Júlio? Obrigada, valeu mesmo. Essa menina de ouro. E a todos que estão presentes, meu muito obrigado. E vou deixar com vocês uma fala de Saramago, que eu gostaria que eu tivesse escrito, porque assim me identifico demais. Que é: escrevemos porque não queremos morrer.
É esta a razão profunda do ato de escrever. Eu acho que ele disse tudo. Eu sinto que escrever é isso. Então, como eu não quero morrer, vou seguir escrevendo. Maravilha. Obrigada. Eu quero terminar de uma forma diferente. Vou bancar aqui a Marília Gabriela. Mas eu gostaria de terminar com um bate-bola. Um ídolo na vida. Na vida, minha irmã, Maria Aparecida. Um lugar. Vila Velha, que eu amo de paixão. Uma canção. Ai, gente, uma canção. Tem tantas que eu amo. Uma canção. Que país é esse? Uma frase. Eu existo. Um escritor. Ai, as delicinhas. Ai, meu Deus. Machado de Assis. Um poeta. Manuel de Barros. Um livro. Ai, gente, eu amo vários autores, mas eu tenho que escolher um, eu vou escolher Drácula. Um livro de Adivani Rosa. O livro de Adivani Rosa, o mais recente, é claro, né? O mais recente, Bruxas Diversas Bruxas. Maravilha. Carlos. Faz essas perguntas. Agora é a sua vez. Um ídolo na vida. Olha, ídolo eu não tenho. Eu tenho uma pessoa que eu amei muito, mas infelizmente agora não está mais, né? Minha mãe. Um lugar. Manaus. Uma canção. Eu sei que vou te amar. Tá tatuado aqui. O que tá aí? Eu sei que vou te amar. Eu vi no último sinal. Uma frase. Ao meu amor um beijo, à minha dor um desejo, de sempre te ter, nunca mais te perder e a minha dor acabar. Que lindo. Um escritor. Eu vou optar pelo meu patrono, Casimiro de Abreu. Um poeta. Um poeta. Nós temos tantos que eu seria injusto. Um poeta. Olha, eu li um livro recentemente que eu ganhei, meu amigo Neis. Ele tem umas poesias fantásticas. Olha. Por fim. Não. Um livro. Anjos e Demônios. Foi inspiração para cá. Dan Brown. Dan Brown. Por fim, um livro de Carlos Vinícius. Em nome de Deus. Gente, meus agradecimentos aos que estiveram conosco aqui na academia. Agradecer aos que nos prestigiaram através do Instagram, das plataformas digitais. Agradecer ao amigo Neises, que veio correndo nos ajudar. Ao Horácio, de hoje e sempre, que tem mais cara de Xavier. A partir de agora, acho que chamarei de Xavier. E sempre o meu amigo querido Júlio, que nada disso aconteceria sem ele. Agradecer por fim aos meus queridos confrades Adivani Rosa, Carlos Vinícius, e uma boa noite. Recado do presidente. Só um convite, os agradecimentos para vocês. Lembrar que no dia 7 de maio a gente tem mais uma edição do Sarau do Amigo Poético, às 18 horas, com abertura artística de André Valadares. E avisar que do dia 17 de abril a 2 de junho estarão abertas as inscrições para preenchimento de 7 vagas de acadêmicos efetivos nesta Academia de Letras de Vila Velha. O edital será publicado em nossas redes sociais e no site alvv.org.br. É isso. Obrigado. Por nada. Palmas para o presidente. Foto.